Sejam bem-vindos ao curso de formação de liderança e hoje, na aula 6, nós vamos trabalhar o tema vocação. A falar sobre o chamado. O chamado não é uma busca por cargo eclesiástico ou por status, é uma entrega de si mesmo para Deus e para o trabalho, no crescimento e no bem-estar daqueles que estão ao nosso redor. Marcos capítulo 10, versículo 44, vai dizer assim: quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja servo de todos. O chamado, então, a vocação, basicamente é serviço. O chamado para exercer um ministério tem sua origem no coração de Deus. E é Ele quem chama e quem capacita para a sua obra. Ele distribui dons e talentos. E ele faz isso para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Não escolhem ser pastores. Eles são escolhidos por Deus. Isso é mais do que ter uma coleção de dons e talentos ou habilidades naturais. É ter consciência do chamado. Muitos têm essa consciência desde a juventude. Já para outros, a ideia vai sendo construída, amadurecida conforme ele vai se preparando e conforme ele vai estudando a palavra de Deus. E conforme ele vai se envolvendo com as atividades eclesiásticas. A vocação não é exclusiva para o ministério pastoral. Deus chama para diversas áreas e não há para Deus uma divisão entre aquilo que é sacro ou profano. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo compara o funcionamento da igreja ao funcionamento do corpo humano. E o que ele vai colocar ali é que todos são importantes, todos são necessários, todos têm sua função. E se cada um estiver trabalhando e exercendo sua função no lugar certo, o corpo é edificado. Quando nós pensamos sobre isso, o que Paulo está nos ensinando e o que Deus está falando para cada um de nós é que uns são chamados para o exercício ministerial e eles vão trabalhar como sacerdotes dentro de uma estrutura eclesiástica, mas outros podem servir a Deus em diversas áreas. Você pode ser um excelente advogado e trabalhar para o crescimento do reino. Você pode ser um excelente médico e trabalhar para a saúde do corpo de Cristo. Você pode ser um excelente administrador. O importante é que, independente da área onde você trabalhe, trabalhe como para o Senhor, porque é assim que vive o líder cristão. Se você é chamado para liderar, tem uma coisa em sua mente: liderança cristã é sacrifício. Você vai ter que abrir mão, renunciar a questões pessoais em diversas áreas da sua vida, tempo, conforto e até ambições pessoais. O líder cristão deve estar pronto para colocar os interesses do reino de Deus acima dos seus próprios interesses. O chamado não é restrito a uma elite espiritual. Deus escolhe pessoas aparentemente inadequadas aos olhos humanos. Quer um exemplo? Gideão, Amós, Pedro. Deus não olha para as qualificações humanas. Ele olha para um coração sensível e obediente. É Ele quem capacita os chamados. E é Ele quem confere dons, talentos e habilidades necessárias para cumprir a missão que Ele nos dá. Então, Ele não se preocupa naquilo que você tem, humanamente falando. Ele vai olhar para como você reage ao chamado e a sua relação com Ele. Ser confirmado pela comunidade de fé. A igreja precisa ver como Deus está agindo na sua vida e como você está trabalhando para o reino. Ela tem o papel de identificar e apoiar aqueles que foram chamados, promover e encorajar e dar o treinamento e acompanhamento que essas pessoas precisam para juntarem tudo que é necessário para obedecer, ouvir e obedecer aquilo que Deus está preparando elas para fazer. Deus frequentemente molda o caráter do líder antes de colocá-lo na posição de responsabilidade.
Esses períodos de preparação são essenciais para formar líderes resilientes e dependentes de Deus. Josué não assumiu a liderança de cara, ele passou 40 anos acompanhando Moisés. Moisés passou 40 anos aprendendo a andar com Deus no deserto. E bom, Paulo precisou ficar um ano sozinho, refletindo, meditando na palavra, para depois ser chamado por Barnabé para desenvolver o trabalho de missões que ele desenvolveu tão bem ao longo do Novo Testamento. Tenha cuidado com uma coisa quando nós pensamos em chamado. Cuidado com as motivações erradas. Ingressar no ministério incentivado por motivações erradas é muito perigoso. Questione-se, traga essas perguntas ao seu coração. Por que estou fazendo isso? O que pretendo alcançar achando que é esse o caminho que Deus tem para mim? Quais as vantagens para o reino de Deus? Vale a pena o investimento comparando com aquilo que eu posso alcançar e receber fora desse trabalho no reino de Deus? Quais vantagens pessoais eu vou ter? Considere essas perguntas. Faça essas perguntas para você mesmo e procure respondê-las para que você possa chegar mais perto daquilo que Deus está falando ao seu coração. Cuidado também com a tradição familiar. Não é porque o seu pai ou o seu avô ou um primo ou um tio é pastor que obrigatoriamente você vai ser chamado para o ministério pastoral. Isso é uma bênção, é um privilégio, mas o chamado não é hereditário. O chamado é pessoal e intransferível. Sucesso profissional. Isso também é algo que a gente precisa ter esse cuidado. Algumas pessoas acham que não param no emprego, não conseguem se firmar, então automaticamente isso é missão de Deus, é vontade de Deus. Ela não está se firmando em trabalho nenhum, ela não está se realizando em profissão nenhuma, então é porque ela tem que ir para o ministério. Olha, irmão, se está tudo dando errado na sua vida, não significa necessariamente que Deus está te chamando para o ministério. Pode ser que esses erros possa ter outra fonte. Pode ser incompetência, pode ser falta de capacidade, possa ser negligência, pode ser que você não seja um profissional tão bom e que você precise melhorar. Não necessariamente isso está tudo dando errado, é porque então você vai para o ministério. Quando nós somos chamados para o ministério, nós largamos atividades muitas vezes bem qualificadas, em cargos que outros estariam invejando, mas nós fazemos e largamos porque entendemos que Deus nos chamou para desenvolver essa missão. Desenvoltura também é outro ponto que precisa ser lembrado. Qualificações pessoais como simpatia, entusiasmo, oratória, erudição, a pessoa fala bem, ela sabe se colocar, ela comunica com qualidade, é um líder. Olha, isoladamente isso não constitui um chamado vocacional autêntico. Essas características só servem como motivação e sinal de chamado se elas estiverem acompanhadas de outros sinais, outros outros pontos que vão falar e confirmar que Deus está te chamando. Talvez você tenha todas essas qualificações e Deus esteja te chamando, vocacionando para ser um excelente advogado ou administrador. Essas qualificações, essa desenvoltura, essa postura, só diz que você fala bem, que você se coloca bem, que você pode ser um excelente profissional. Não significa necessariamente ou obrigatoriamente que isso te empurre para o ministério pastoral. Recompensas materiais e financeiras. Bom, alguns vão dizer que a vida pastoral é muito fácil, por isso é melhor ser um pastor. Outros vão falar que essa vida pastoral, essa vida ministerial é tranquila, é fácil. Olha, essa é uma ideia falsa. Se você é um líder cristão dedicado, sério, você vai descobrir rápido que isso é uma ideia falsa.
a vida ministerial, o trabalho pastoral, a liderança cristã exige muito esforço, exige competência e dedicação. Mesmo que alguns líderes ganhem bons salários, isso não mostra a realidade geral. Quem quer enriquecer não deve se tornar um pastor. Mas para quem quer acumular tesouros no céu, essa é uma excelente oportunidade. Porção dobrada do Espírito requer compromisso, comprometimento. Vamos lembrar de alguns líderes no decorrer da Bíblia. Vamos começar por Moisés. Moisés é um dos maiores exemplos de liderança. Ele demonstrou coragem, dependência de Deus ao lidar com o povo, ali depois que eles saem do Egito. E apesar de suas falhas, Moisés confiou em Deus e permaneceu fiel ao seu chamado. Sua liderança é exemplo de resiliência. Ele suportou as pressões, as lutas, as dificuldades. É exemplo de dependência de Deus. Ele soube orar e buscar em Deus. Quando Moisés passava no meio do povo e ia até a tenda da oração, a tenda do encontro com Deus, todo o povo saía às portas para ver a nuvem se deslocar do tabernáculo e depois repousar em cima da tenda do encontro para falar face a face com Moisés. Moisés também é exemplo de hierarquia e importância do domínio próprio para exercer a liderança cristã. Mesmo quando ele errou, ele soube como se colocar diante de Deus e esteve disposto a pagar o preço pelo seu erro. Um outro bom exemplo de liderança cristã é Josué. Josué assumiu a liderança após Moisés e demonstrou obediência e confiança a Deus ao conduzir o povo pela terra prometida. Josué 1,9 diz: esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. A liderança de Josué inspirou o povo a confiar em Deus e a seguir sua direção. E com ele, com Josué, nós aprendemos que ninguém é insubstituível. E nós aprendemos a importância de reconhecer que nós precisamos, todos nós precisamos, preparar as novas gerações para nos substituir nesse processo de liderança. Davi é outro bom exemplo de liderança. Ele mostrou coragem ao enfrentar Golias e sabedoria ao governar. Embora tenha cometido erros e erros graves, ele nos ensinou sobre o arrependimento genuíno, sobre o abandono do pecado e sobre a necessidade de buscarmos perdão. Em sua liderança, ele é um lembrete de que Deus pode usar aqueles que se arrependem e que se submetem a ele. E olhando para Davi, nós lembramos que ninguém é infalível. Todos estamos sujeitos ao erro e ao pecado, mas sempre haverá uma segunda chance para aqueles que buscam, arrependidos, buscam a Deus. Neemias é outro exemplo de liderança visionária e estratégica. Ele liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele enfrentou oposições, desafios, sempre com a determinação e a dependência de Deus. A sua liderança enfatiza a importância da organização. Quando perguntado o que ele precisava, Neemias sabia exatamente o que era necessário para reconstruir os muros. Ele sabia o momento certo de pedir o que ele estava precisando. Ele planejou e ele sempre usou com sabedoria e dependência de Deus para atingir as metas e os propósitos que Deus colocou no coração dele. O último, mas o maior exemplo de liderança cristã que nós temos é Jesus. Sua vida é padrão de liderança que deve nos moldar, que deve nos mudar e é a nossa referência. João capítulo 6, Jesus chama Filipe diante ali no final do Sermão do Monte e dá uma ordem para Filipe. Aliás, faz uma pergunta para Filipe. Filipe, onde compraremos pão para que eles comam? Olhando a necessidade de todo aquele povo. E aí nós aprendemos já a primeira lição muito importante para a liderança cristã.
O líder cristão precisa ter sensibilidade, ele precisa perceber a realidade do que está acontecendo. Então, esteja atento às necessidades dos seus liderados. E ao identificar essas necessidades, chame a sua equipe, discuta com a equipe as possibilidades de solução. Isso vai fazer com que a sua equipe, esse grupo que está andando com você, enxergue as complexidades das circunstâncias, mas também identifique o potencial, as potencialidades, as oportunidades, planeje a ação e resolva o conflito. Quando você é sensível a essas condições, você vai ensinar pelo exemplo. E quando eles passarem outra vez pelo mesmo momento, eles vão se lembrar como eles foram conduzidos e eles vão reproduzir aquilo que eles aprenderam. Lá no capítulo 6 ainda de João, Filipe vai responder para eles: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Olha, e aí Jesus quebra paradigmas. Quando os recursos não são suficientes, nós precisamos nos planejar, nos organizar, mas sobretudo agir por fé. Diante da superficialidade da resposta dos discípulos, Jesus mostrou que havia uma outra perspectiva, uma perspectiva divina, aonde crer e obedecer iria gerar transformação, a transformação que eles precisavam. Hoje não é diferente. Às vezes os nossos recursos não são suficientes. E dentro das questões eclesiásticas, quase nunca é suficiente. Sempre nós achamos que falta. Mas é nessa hora que nós precisamos agir por fé, entregar tudo na mão de Deus, nos organizar, nos planejar, entregar planos e projetos na mão do Senhor. E na hora certa, Ele vai multiplicar os recursos, os materiais, as pessoas e nós vamos ver aquilo que era pouco, insuficiente, gerar o grande resultado que nós precisamos. Tem uma coisa também interessante aqui. Jesus vai organizar todo o processo. Ele vai planejar as ações. João 6,10 vai dizer: fazei que se acomodem. O que Jesus estava fazendo? Ele estava dando esses passos de planejamento e organização. A estrutura de organizar facilita o processo e aproveita os recursos existentes na comunidade. Não é a quantidade de recurso, mas é a forma como nós lidamos com esse recurso. A organização do processo facilita o processo de partilha, gera criatividade, cuidado e zelo na utilização dos recursos. A ação pastoral planejada constrói unidade, valoriza a pluralidade de conhecimentos e motiva as atividades e a criatividade. Observe que, se você ler o texto de João 6, esse trecho que nós estamos meditando, você vai ver que Jesus organizou pessoas para colherem o pão que depois da bênção ele partiu. Então, ele chamou um primeiro grupo para recolher aquilo que ele estava repartindo, organizar nos cestos. Outro grupo pegou os cestos e distribuiu. E um terceiro momento, um outro grupo ainda vai recolher aquilo que sobrou. Não pode haver desperdício. Quando nós planejamos e organizamos e trabalhamos, principalmente quando trabalhamos com recursos de Deus, nós não podemos gerar desperdício, nós não podemos achar que nós podemos agir de qualquer forma. Zelo, acho que a palavra que nós precisamos ter em mente sempre é zelo com as coisas de Deus. Um outro ponto que nós aprendemos com Jesus é dependência. O conhecimento adquirido e a técnica aprendida, quando conjugados à oração e à submissão a Deus, tornam a caminhada um processo mais seguro e traz a certeza de que Deus está conduzindo em todas as coisas, todos os processos, todas as etapas. Jesus, mesmo sabendo o que ia acontecer, o primeiro passo que ele deu foi orar e abençoar aqueles recursos que ele tinha recebido. Mateus capítulo 20, verso 26 diz: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Serviço. Esse é um outro ponto que nós aprendemos com Jesus.
Estabelecer uma cultura de serviço implica em uma das principais atribuições de um líder cristão. Essa cultura se fundamenta no princípio de que todos, independente de sua posição hierárquica, possuem a vocação para servir ao próximo. E isso precisa ser trabalhado, e ela precisa ser lapidada, porque ela implica em ser mudança de cultura. A mudança cultural nunca é fácil, nunca é rápida, ela leva tempo, então nós precisamos servir como exemplos, servindo àqueles que estão ao nosso redor. Cada um administre bem, cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Assim está escrito em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Então, educar e capacitar faz parte dessa cultura de serviço. Ensinar as pessoas. Às vezes as pessoas não servem porque não entendem o valor daquilo que elas estão fazendo ou não sabem como contribuir. O líder deve fornecer treinamento e oportunidade que vão permitir a todos descobrirem os seus dons e seus talentos e aplicá-los e como aplicá-los em benefício de toda a comunidade. Encorajamento. O líder deve encorajar e valorizar os esforços dos membros e celebrar as contribuições e as vitórias. Essa prática não apenas motiva os envolvidos, mas reforça a importância do serviço como parte integral da missão. Eles vão se sentir valorizados e recompensados, não só por Deus, mas por aqueles com quem eles trabalham juntos. Comunicação clara, a missão, a visão e os valores devem ser constantemente comunicados. Por isso, isso vai conectar as atividades do dia a dia com a visão de futuro, com os objetivos do grupo, vão ajudar a manter o foco e o propósito de toda aquela igreja. É, Se você não sabe para onde vai, como você vai orientar os seus liderados a caminharem? Então é preciso saber o caminho, é preciso saber a visão, aonde nós queremos chegar. Sobretudo, tem uma mensagem bíblica relevante. A mensagem bíblica constitui a base da comunicação nesse processo de liderança cristã. Ela não apenas orienta as ações do líder, mas ela também serve como fonte de inspiração e direcionamento para os liderados. Então, tem uma mensagem bíblica relevante, cristocêntrica e impactante para aqueles que estão ao seu alcance, ao seu lado. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Um líder cristão deve conhecer profundamente as Escrituras para garantir que sua mensagem sejam fiéis ao texto bíblico, relevantes e aplicáveis à vida diária. A mensagem deve ser clara, simples, cristocêntrica e comunicada com paixão. Olha, ao chegarmos no final desse curso de formação de liderança, a minha oração e o meu desejo é que você tenha olhos e ouvidos abertos para aquilo que Deus está preparando para você. Que você ouça e tenha certeza do local e para onde você foi chamado. Mais do que isso, que você obedeça quando Deus lhe convocar. Deus te abençoe.